Olá, boa tarde para você. É quarta-feira, semana intensa, né? Desejo só de coisas boas para todo mundo. Dia de falar sobre comportamento e nossa conversa de hoje é sobre a Semana Nacional da Criança Excepcional. O Meio Dia em Revista está começando e tem muita coisa boa para você. Olha só, estamos comemorando a Semana Nacional da Criança Excepcional há 50 anos. Nessa semana, de 21 a 28 de agosto, existe uma mobilização para informar as pessoas sobre as necessidades específicas das crianças excepcionais e desconstruir preconceitos. Em 2015, a sociedade brasileira teve uma vitória com a sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O documento apresenta vários avanços para crianças, adolescentes e adultos que possuem alguma deficiência. Para conversar conosco, temos convidados muito especiais. Sejam bem-vindos ao Meio Dia em Revista. Eu começo com a advogada Maria Pires, seja bem-vinda. Obrigada. A Dayana, que já esteve aqui, desculpa, Diana, oh meu Deus, que já esteve aqui, Diana, com o Bruno, né? A gente vai conversar um pouco mais. Eu soube até que Bruno já está nacionalmente conhecido, né? A gente já vai conversar também sobre isso. E pela primeira vez, Dona Fátima, seja bem-vinda ao Meio Dia em Revista, muito bem acompanhada do Júnior, não é isso? Júnior Prince. Tudo bom? Ele está se vendo ali na telinha, está muito bonito. Seja bem-vindo ao Meio Dia em Revista, para a gente conversar um pouquinho. A gente pensando no programa, né, e fazendo uma pesquisa, a gente não imaginava que essa semana tivesse tanto tempo, são 50 anos, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse período, se realmente ajuda nessa sensibilização da sociedade, do governo, né, em relação aos indivíduos que são portadores de alguma deficiência. A principal inovação da lei é justamente superar esses termos pejorativos, entendeu? E trazer a questão da sensibilização para a sociedade em relação às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas não são portadoras. Ah, não? Então a gente já pesquisou errado. É um termo superado. Porque quando a gente usa muito a internet, né, para pesquisar. Então, são pessoas... Com deficiência. Com deficiência. Com deficiência. Com deficiência do espectro autista, do transtorno autista, pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual e não portadoras. Esse é um termo superado, é um termo que os textos ainda, jurídicos ainda não se atualizaram, né? E a lei vem justamente quebrar essa barreira que vem carregada de um preconceito muito antigo, né? De um preconceito no sentido da palavra preconcebida e que hoje não se pode mais utilizar. Somente com deficiência, com alguma deficiência, seja intelectual, seja auditiva, seja visual, física, né? Física. Tem mais assim algumas inovações em relação a essa lei que a gente ainda não sabe? Tem. A lei, ela busca... A Lei Brasileira de Inclusão, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela busca trazer um aspecto mais de sensibilização da sociedade e também assegurar direitos, né? Por exemplo, essa questão do preconceito de ser portador é uma coisa que deve ser quebrada, é um termo superado. A lei também traz inovações no sentido de quebrar barreiras atitudinais, atitudes de preconceito. A lei, quando ela fala de inclusão, ela não fala da inclusão apenas da criança na igreja, na escola, no clube, mas ela busca, de uma certa forma, incluir a sociedade como um todo. Não é só a criança que vai entrar naquela escola. Não existe mais a escola separada, a escola especial, a criança especial. Mas a criança ela tem que estar incluída nesse meio, né? E a sociedade também deve receber essa criança. Porque senão não é inclusão, não existe uma inclusão só de um lado, não é só a criança entrar, mas a sociedade deve, como um todo, acolher essa criança e ser acolhida pela criança, né? Para que realmente se efetive essa inclusão. E as escolas regulares, existe alguma lei,
alguma coisa que de repente o telespectador que está em casa, que tem uma criança com deficiência, algum tipo de deficiência, ainda não sabe como recorrer aos seus direitos? Olha, para isso, nós temos o Ministério Público, temos a Defensoria Pública e a nossa comissão se põe à disposição para esclarecer qualquer eventualidade, qualquer dúvida que a pessoa possa ter em relação à lei de inclusão. Hoje não é mais facultativo, hoje é obrigatório a escola se adequar para receber essa criança. A criança não pode estudar mais numa escola especial, não existe mais uma escola para pessoas especiais. Existe uma escola que deve se adequar às necessidades daquela criança. Porque se formos criar uma sala só para crianças especiais, não estaremos fazendo inclusão. Então, de fato, a inclusão é a inclusão social, a inclusão na escola, política, Fala a inclusão um pouquinho mais sobre a inclusão de fato. A inclusão, ela só pode acontecer, como eu já disse antes, se todos nós nos envolvermos naquilo. A criança, ela não pode ficar numa escola onde tem uma classe, onde tem pessoas iguais a ela. Ela tem que estar iguais no sentido da deficiência, mas ela precisa estar numa sala onde sejam propiciadas condições para que essa criança permaneça naquele ambiente, condições de sociabilidade, de aceitabilidade e de afetividade, principalmente. Porque se não for explicado aos demais coleguinhas que aquela criança tem uma peculiaridade e que aquela peculiaridade é parte daquela criança, fica difícil para as outras crianças entenderem isso. Então, isso deve ser feito de forma que as crianças ditas normais entendam aquela peculiaridade e passe a tratar aquilo como da própria criança. Não que ela é um ser especial e não tem que ser tratada diferente, não. Se a criança tem condições de fazer algo sozinha, independente, ela deve ser estimulada para que ela consiga acompanhar os demais na medida da capacidade dela. E não deixá-la isolada num canto como se ela fosse um serzinho ali que precisasse estar numa redoma e ser tratada de modo muito particular, de um modo assim que não possa participar, né, dos meios das outras atividades com as crianças. Pelo contrário, essa criança deve ser acolhida de forma total para que ela caminhe junto com os demais, dentro da capacidade de cada uma. E numa situação dessa, de repente os pais responsáveis que se veem numa situação de preconceito, como é que deve agir? Como que a gente pode combater isso em relação à sociedade também? Semanas como essas ajudam? Entendo. Essa questão do preconceito, ele deve ser combatido com conhecimento, com esclarecimento, como estamos fazendo agora, levando informações à sociedade de um modo geral, para que essas crianças tenham espaço competitivo, tenham espaço de sociabilidade, de convivência, de aceitação, né, dentro do seu próprio grupo e fora dele. E o preconceito, ele deve ser combatido principalmente a partir do esclarecimento. A Diana esteve aqui, né, em abril, que a gente tem um mês aí de conscientização sobre do autismo, né? Então a gente já, para quem acompanha o Meio-Dia, a gente já conheceu o Bruno, só que a gente quis realmente trazer novamente, porque é algo muito, digamos que novo, né? O autismo é algo que a sociedade ela tem buscado compreender agora, né, Diana? Na verdade, o autismo ele está aparecendo mais agora, por duas razões. Uma, pelo fato de que as características para diagnóstico mudaram e ficou mais, não vou dizer que fácil, mas ficou mais acessível, talvez, o diagnóstico que antes não era tão fácil. Então, várias questões hoje fazem parte do espectro do autismo e, enfim, ficou mais fácil dar o diagnóstico. Mas ainda se acredita que a incidência aumentou muito, mesmo assim. Mesmo você pensando que hoje se faz mais diagnóstico do que se fazia antes, por ter conhecimento hoje que não se tinha antes, mesmo assim, a quantidade de crianças é muito grande. Nos Estados Unidos, eu acho que já está em 1 para cada 68 crianças
acontecendo numa proporção muito maior em meninos do que em meninas. Então, é muita criança. Se você for parar para pensar, uma a cada 60 e poucas crianças é muita criança, né? Então, assim, é difícil de você pensar que não vai incluir essas crianças na convivência com todos os outros, porque são muitas. Vai fazer o quê com elas, né? Agora, é claro que existe uma distância muito grande entre o que precisa ser feito, o que deve ser feito, o que a lei manda fazer e aquilo que acontece de fato nas escolas. Aí é uma disparidade enorme. Como é uma lei muito recente e é uma questão que está aparecendo muito mais agora, eu acho que muita coisa vai mudar, mas hoje a realidade ela não é tão bonita, né? O que a gente enfrenta nas escolas é tudo isso que você diz que não deveria acontecer, é o que de fato acontece. E o correto, é errado a gente falar criança com autismo ou autista? Qual é a forma correta de se falar? Autista, criança dentro do espectro autista, não existe, não que eu conheça, pelo menos nenhum tipo de problema com essa nomenclatura. Eu vou te perguntar, porque eu acompanhei, mas assim, como uma pessoa leiga no assunto, que também está conhecendo junto com a sociedade, que é bem diferente da tua realidade, né? Eu e Séfora também, a gente acompanhou uma série no Netflix que começou agora, que é o Atypical. Você já assistiu? Você como uma pessoa, uma mãe, né, de uma criança autista, como você vê a abordagem? Porque a gente já teve outras séries, como Os 13 Porquês, de uma outra situação que envolve jovens e tudo mais, que teve uma polêmica. E eu queria saber, é realmente daquela forma ou está muito fantasiado ou não é bem assim? Eu achei bem legal e achei bem fiel à realidade, mas o garotinho da série, ele é um autista, acho que mais Asperger, ele é mais leve, então ele tem um autismo que não compromete tanto quanto do meu filho, por exemplo. O Bruno, ele tem um grau de autismo muito mais elevado. Conta um pouquinho do Bruno pra gente. Então assim, na série, o garotinho, ele consegue perceber quando estão ridicularizando ele consegue perceber nuances de comportamento que no caso do Bruno ele não percebe. Para o Bruno é indiferente se estão falando dele ou não, ele não tem esse nível de percepção, porque é um autismo muito mais grave. Mas dentro de um autismo mais leve, eu achei muito legal. Tô assistindo, ainda não terminei de assistir, mas os episódios que eu vi eu gostei bastante. Achei que está bem dentro da realidade e principalmente da mãe. O desespero da mãe, a agonia da mãe de ver as coisas acontecerem, não saber o que fazer. Lá conta o momento da vida em que ele quer arrumar uma namorada, que é uma coisa que a gente preocupa demais. Eu fico falando muito disso e falo, nossa, como é que vai ser o dia que o Bruno quiser arrumar uma namorada? Porque... Eu não sei se você já viu essa série, já viram? Eu tô bem Foi o Príncipe que descobriu essa série. Foi o Príncipe? Exato. Vitória. Você gostou? Você está assistindo já? Atypical? Que é do autismo? Você assiste, né? Eu vejo tanto... Eu tenho namorada. Ele Vitória. tem namorada, o Príncipe. Olha só. Ela beija muito. Aí vi que é a minha preferida. Deixa eu tô sabendo, viu, Príncipe, que você ama assistir filme, é verdade? Você é cinéfilo? Claro. Cinéfilo. Eu vejo na Nickelodeon, dia nono. Aí eu vi 21, eu quero ver. Aí é para... Os filmes que você gosta, ela quer saber se você assiste muitos filmes. Eu vejo para cinema e filmes. Vejo Gigante de Aço. Gigantes de Aço. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Fátima, e esse ciúme? Tem ciúme? Porque Diana já disse que vai ficar com ciúme quando o Bruno pensar em namorar. Como foi esse namoro aí do príncipe? É como tudo, né? A princípio, quando a gente vai a primeira vez para a escola, e a gente vai deixar o nosso filho lá na escola, né, Diana? É mais ou menos parecido com isso. Porque a gente não sabe como que vai ser o comportamento dele ali naquele momento da escola, como as demais pessoas vão ver, né, o comportamento dele e as suas atitudes
novas, porque tudo é novidade. Então, quando chega essa fase do namoro, o da Diana só tem 10 anos, mas o príncipe já fez 18 e vai fazer 19. Então, ele namora, ele já tem namoradinha, que é a Vitória, que também tem síndrome de Down. Enfim, é um pouco difícil, porque a gente precisa estar... esse namoro ele precisa ser assistido. Monitorado. Não Você é? não vai mandar um beijo para sua namorada? Cara, vou Então dar... mande um beijo Manda para um ela. beijo aí pra Vitória. Eu Beijo, vou mandar Vitória. beijo. Beijo, Um Vitória. coraçãozinho Beijo, pra Vitória. Vitória. Te amo. Oh. Meu amor. Tá, meu amor. Mas é assim, precisa verdadeiramente ser monitorado. Até porque o príncipe ele tem uma facilitação pelo acompanhamento, porque a gente vai adquirindo, não é? As coisas vão acontecendo e eles vão aprendendo a ter limites. A princípio não tem, mas depois vão aprendendo, né, Diana? Sim. E a síndrome de Down ela é um pouco mais fácil de a gente impor regras e ensinar que precisamos ter regras. Mas quando chega nessa fase de namoro, tem um momento que ele precisa se conter aqui, não é? Como todo ser que se diz normal, como nós, nem tudo que se pensa pode ser falado, né? E nem tudo que se quer pode ser ter atitudes, tem que ter limites. O príncipe já conhece esses limites, né? Enfim, dentro desse contexto, ainda vai ser um pouco... Vai ser, mas você vai conseguir. Em relação, só uma última pergunta para esse bloco, porque a gente vai voltar no próximo. Em relação, você disse aí sobre a diferença aí, não é, da criança com o autismo e com a síndrome de Down. A síndrome você pode detectar já na gravidez, não é isso? Pode. Como foi o teu caso? Eu particularmente não procurei, né, descobrir se o meu filho haveria de nascer com algum tipo de patologia. Eu acho muito importante, não é, quando você tem algum tipo de patologia que você vai ter logo que nasce, como cardiopatia e outras, que vai ter que ter uma intervenção cirúrgica ou medicamentosa, tudo bem. Mas no caso da síndrome de Down, é amor, não é? E o autismo também, que leva um tempo também. O autismo não é imediato. É um pouco diferente, né? O príncipe, por ter uma característica leve, a gente só descobriu com 25 dias. Porque ele não tem muita hipotonia, né? E os olhos não são muito puxados. Apesar de que o príncipe é 100% Down. Ele não é um mosaico. Enfim, foi por acidente genético, não foi por herança. Mas, no momento em que a gente descobre, como você fez a pergunta, voltando à pergunta, só com 25 dias. E aí foi o amor. Primeiro o impacto que a gente recebe, porque a gente projeta e sonha com uma criança. E aí Deus vem e nos presenteia com uma outra criança. Então tem que ter o amor, né? O amor maior, né, do que aquele que a gente estava projetando. E aí, ele nos ensina, né, tudo isso. A Diana também já contou pra gente que foi um pouquinho mais, né? O autismo, ele precisa desse desenvolvimento da criança para começar a aparecer. Porque nos primeiros meses de vida, você não percebe com clareza. Os sinais são muito sutis quando existe, então não dá. No caso do Bruno, a gente começou a perceber com 1 ano e meio. E aí, só por volta dos 2 anos foi que a gente teve realmente uma confirmação de que ele estava dentro do espectro, mas ainda assim não se confirma o diagnóstico com uma idade tão pequena, assim, 2, 3 anos, geralmente se confirma lá para os 4, 5, porque é um diagnóstico clínico, não existe um exame, não existe nada que possa dar respaldo para o diagnóstico do médico. Então, eles geralmente têm muita cautela para dizer que é ou não é, e aí tem que esperar o tempo passar mesmo. Nesse meio tempo, você vai estimulando tudo aquilo que você percebe de falha, né, no que deveria acontecer na idade daquela criança, e aí você vai limpando todos esses comportamentos e vai estimulando.
Por isso é importante descobrir cedo, porque quanto mais cedo você descobre, mais cedo você estimula, maior a chance da criança desenvolver. A gente estava conversando isso ainda agora, que ela tem uma amiga, uma conhecida, que não aceita. Só que o fato de não aceitar faz a criança esperar até os 4, 5 anos para a mãe realmente ver que precisa, e ela perde todo esse tempo de estimulação que poderia fazer com que ela ganhasse muito mais. E quem perde é a criança, exatamente, na verdade, né? Tem todo aí um contexto familiar que a gente vai conversar no próximo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa aqui com essa turma especial que a gente está recebendo hoje. Agora a gente aproveita para curtir um pouco da música do Anderson Couto. Vamos lá? Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, de nada entendi. Da dura poesia concreta de duas esquinas, da deselegância discretas de duas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de um mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio que não é espelho. A mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasta o que não conheço, que vem de outro sonho feliz de cidade. Aprende depressa a chamar-te de realidade. Podemos definir inclusão social como conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade. Nós vamos conhecer agora uma escola que não ensina apenas o ABC ou as operações matemáticas. Ela vai além. O ensino é para a vida. A reportagem é de Séfora Antela e Kleber Moreira. Nessa sala de aula não tem baixo astral. Quando as coisas por aqui começam a ficar monótonas, a veia artística desses estudantes fala mais alto e eles levantam e dão show. Mas não pense que tem moleza. No processo de alfabetização, eles se dedicam e fazem o dever com afinco. Na verdade, misturar aprendizado com diversão é o que eles sabem fazer de melhor. É simpatia para tudo que é lado. Rodrigo é o mais animado. Na nossa conversa, descobrimos várias coisas em comum. Parabéns aí pro nosso galo, Rero Negro aí, tá? Um abraço, beijo. Eu sou galo também, Bruno. Olha aí, eu também. Caramba, qual é o teu time? É Flamengo ou Vasco? Sou Flamengo. Puxa vida, Bruno. A gente se identificou agora. Mas não são só de prazeres que vive um jovem torcedor do Galo. Ele tem um sonho. O que você vai ser quando crescer? Eu, doutor. Doutor em quê? De médico. Mas vai cuidar de criança, de velhinho? De velhinho. Nessa outra sala de aula, descobrimos mais aptidões. O pequeno João Vitor se encantou pela câmera.
Quem sabe não teremos um futuro cineasta? Já o Pedro Gabriel fez questão de nos mostrar as habilidades com as letras e o volante. E conhecemos também a Aldenisa Mello, que tem o dom da pintura. Sem timidez, ela nos mostra a paixão cheia de sorrisos. Com tantos talentos, a escola parece de arte, mas não é. É um estabelecimento educacional especializado ao ensino de pessoas com déficit intelectual. Algumas dessas crianças migraram do ensino regular para cá, onde encontraram a maneira toda especial para serem felizes. É o caso do João, de 10 anos, que é autista. Ele estudou 2 anos na escola municipal, de manhã à tarde ele frequentava André Vidal, e eu descobri aqui, e ele está aqui, vai fazer 3 anos. Mudou muito, ele está mais calmo, está mais alegre, está mais independente, o que é muito importante. Para esta pedagoga, lecionar nessa escola foi um desafio que ela venceu de um jeito bem peculiar. Quando eu cheguei aqui na escola, nos 2 primeiros dias eu queria até desistir no início, né? Mas quando eu voltei para casa, pensei bastante, voltei. E aí eu tomei uma decisão de amar primeiramente. Foi aí que Deus, né, acima de tudo, colocou esse desejo. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com amor. Então, eles precisam desse amor, um amor dobrado. Então, eu estou vivendo isso. O gestor Edson Siqueira diz usar do mesmo sentimento para dar continuidade ao trabalho que começou com a esposa há mais de 2 décadas. Eu acho que se você não colocar o coração à frente da razão, fica muito difícil de você prosseguir. Nós temos uma série de dificuldades, evidentemente, por conta da demanda que também não é tão alta e mesmo porque nós temos que ter um número reduzido de alunos por sala de aula. Então não tem, pela equipe multidisciplinar que nós temos dentro da escola, isso gera um custo relativamente alto. Então, para o número de alunos que nós temos e para o número de alunos que tem por sala de aula, fica um pouco difícil. Então, é nessa hora que o coração fala mais alto. E para ele, a estada dessas crianças na escola é uma porta para que sejam incluídos no mundo, como pessoas que merecem respeito e também têm direito à cidadania. Então essa inclusão não é necessariamente sair para um colégio de ensino regular, mas para que a sociedade tome consciência, de que essas crianças têm uma capacidade muito maior do que, na verdade, nós imaginamos. Nós sempre vemos as crianças especiais como crianças dependentes, como crianças incapacitadas e tal. E, na realidade, as coisas não funcionam bem assim. As crianças, a maioria delas tem capacidade muito grande, desde que as mesmas sejam trabalhadas com antecedência e possam realmente ter esse convívio que elas necessitam dentro da sociedade. Da outra vez a gente conversou com a Diana e o Bruno frequentava a escola regular e a especial. E você estava me dizendo que optou hoje somente pela especial. Por quê, Diana? Então, é como que a doutora estava falando antes. O que a gente precisa que a escola regular dê para a criança, para que ela possa realmente ser incluída, na prática não acontece. Não existe nenhum tipo de investimento da escola na formação dos professores. É uma coisa assim que a lei obriga, tem que aceitar, então a gente vai receber a criança, mas é só aquilo ali. Então o Bruno já estava na 3ª, 4ª série, já tinha professora de matemática, professora de inglês, professora de um monte de coisa, que eram professores que elas não tinham capacitação para lidar com ele, então elas não sabiam nem desde elaborar os trabalhos, adaptação de material, até como lidar com ele. Então, se é só para cumprir o protocolo, não faz sentido. E aí o Bruno estava perdendo todas as manhãs dele na escola regular, que a gente sempre acreditou que era importante, porque ele precisava do exemplo das crianças típicas até para ajudar no desenvolvimento dele, mas ele estava se aborrecendo, estava se irritando, acabava chorando a manhã inteira, porque não tinha uma estrutura que atendesse realmente a necessidade dele. E aí não é inclusão.
Então, só estar lá por estar, receber por receber, não resolve. Então, eu decidi, na metade do ano, colocar ele só na escola especial, que ele frequenta todas as tardes, e às segundas, quartas e sextas ele vai para essa mesma escola no período da manhã para fazer outras atividades, capoeira, natação, para fazer a parte de integração sensorial, de estimulação com a fono, musicoterapia. Então, eu dediquei o horário da manhã para outras coisas que vão estimular o desenvolvimento dele e, infelizmente, tive que tirar da escola porque não estava dando certo. Fátima, como é a história do Príncipe? Bem, o Príncipe, ele começou na escola regular, né? E a primeira vez que o Príncipe foi, assim, que ele foi na inclusão, né? Como de fato há uma necessidade. Que a sociedade como um todo, independente de você ter uma deficiência intelectual ou qualquer outra deficiência ou não, se você não for bem recebido pela sociedade, você acaba sendo um ser humano diferente de todos. Mesmo que você não tenha uma deficiência, se você chega num ambiente e você tem uma receptividade diferenciada, ou de preconceito, principalmente de preconceito, vou falar dentro de preconceito, você acaba sendo um ser humano diferente. No seu dia a dia, você desenvolve diferente dos outros. Você acaba sendo uma pessoa oprimida e só. Excluída. Mas eu estou falando assim no aspecto de desenvolver. Porque quando a criança entra na escola, ela sendo deficiente, ele vai ser recebido sempre com um olhar diferente. Não importa, o meu filho ou o teu, ele vai ser recebido com um olhar diferente. A gente sempre percebeu que esse preconceito, essa diferença, ela não parte das crianças. As crianças são as que aceitam melhor, que cuidam, que entendem. As crianças não criam problema. A maioria delas é extremamente receptiva. O problema está nos adultos, porque os adultos é que não têm essa postura de receber, de compreender, de lidar com a diferença, de evoluir em cima daquilo. É quase que uma coisa de exclusão mesmo, de repulsa. Eu não vou lidar com isso. Eu tenho muitas histórias que eu vivenciei, eu e meu filho, né? Enfim, a princípio, quando ele entrou numa escola regular, ele tinha 2 anos. Ele fez o acompanhamento com escola especial até por causa da estimulação, que precisa aprender a sentar, a andar, a manter a boca fechada, porque tem a língua obtusa, que é maior que a boca, então tem toda uma educação, né, para poder caminhar. Então ele vai, a princípio, para essa escola. O Príncipe, a gente sabe logo no início, quando ele nasceu, soube-se que ele tem síndrome de Down. Então, foi um pouco mais difícil, porque ele é todo molinho, o problema é da hipotonia muscular, né? Então, custa um pouco mais a sentar, andar. Então, eu entrei logo nesse segmento. O Príncipe foi estimulado desde 25 dias de nascido. Então, ele foi para natação e com 1 ano e 3 meses ele já andava. Com 10 meses ele já mantinha a boca fechada, né? Ele já se comunicava, ele já começava a falar. Mas depois, quando ele foi para a escola regular, o Príncipe foi recebido pela escola com muito amor. Eu me lembro da primeira professora do Príncipe, que era a Diana, ela era a dona da escola. Diana. Então o Príncipe foi muito, muito bem recebido. Mas no decorrer do ano, eu percebi que haviam 2 alunos que tinham saído da escola e que eles eram gêmeos. E não, eles tiveram que sair, o pai mudou e tal. E depois, quando terminou o ano, uma amiga me contou que o pai colocou a dona da escola na parede. Eu não quero o meu filho estudando com essa criança. Então, um pouco difícil. Gente. É absurdo, né? E o que aconteceu? Eu achei a Diana, assim, uma pessoa muito especial. Eu até me emociono lembrando disso. Porque ela disse, então, pai, eu vou só lamentar, mas eu, infelizmente, a minha opção de escolha vai ser o Príncipe. E, então, isso
Hoje é muito difícil, porque acontecem situações que nós, os pais, acabamos nem sabendo o que aconteceu e os nossos filhos, eles são convidados a se retirarem da escola com aquela desculpa: nós não estamos preparados para o seu filho. Vergonhoso, né? Porque quando a gente... Na área profissional de pedagogia, né? De repente, se eu vou escolher ser pedagoga e eu vou abrir uma escola, eu tenho que estar apta a tudo, porque eu sou uma educadora, eu preciso estar apta, eu preciso preparar a minha escola para todas as outras crianças de todos os tipos que vão entrar ali, que ninguém sabe qual a peculiaridade de cada uma delas, sendo intelectual ou não. Todos somos diferentes. E esse é o nosso grande sonho, né? Que esse tipo de coisa, como a doutora falou, essa sensibilização, né, doutora? Que tenha essa inclusão. Infelizmente, hoje elas tiveram que sair das escolas de ensino regular por essa falta, né, dessa sensibilidade. Esse tipo de escola é louvável, né? Mas ela também segrega um pouco, porque essas crianças, é dever do Estado assegurar a educação a todas. E elas estão tendo essa educação de uma forma muito particular, que não deveria estar acontecendo. Isso deveria acontecer dentro da escola normal, essa evolução, todo esse aprendizado, para que essa inclusão seja total. Existe uma inclusão entre eles, mas não atinge a sociedade como um todo. E é isso que a gente espera, né? E é isso que a gente luta para que aconteça. Para que em breve, aí, dentro de alguns anos, essa inclusão realmente aconteça. Infelizmente, meu tempo está terminando, eu quero agradecer, mas eu só queria fazer uma ressalva em relação a vocês, pelo exemplo de pessoas, exemplos de mães, não é? Porque no discurso que a gente vê, na conversa que a gente vê da Fátima e da Diana, do envolvimento, né, da realidade dos filhos, e isso é o amor que faz, né? E eu queria parabenizar vocês, e com certeza vocês hoje são exemplos. Como a Diana, hoje a gente tem a felicidade de vê-la saindo uma revista nacional, né? Conta só rapidinho, a minha diretora vai me matar, mas eu preciso ressaltar isso, que nosso tempo está terminando bem rapidamente. Eles procuraram a gente para contar um pouquinho da história do Bruno. Foi a revista Veja. Na verdade, o que eles queriam era mostrar esse outro lado de conviver com uma criança com autismo, que não é só falar das coisas ruins, falar das dificuldades, mas também falar como é conviver com eles da parte boa. Eles são carinhosos, eles são participativos, eles frequentam os lugares, eles levam uma vida que, pra gente que está lá dentro, é uma vida normal, é a vida que a gente conhece. Então, se você perguntar como que é ser uma mãe de uma criança típica, eu tenho o Enzo, né, que é uma criança típica, posso responder. Mas se você perguntasse para mim antes do Enzo existir, eu ia te dizer que não sei, porque eu só sei ser mãe do Bruno. Então, assim, é legal mostrar esse outro lado, porque você vê que não é só o problema em si, mas é um tipo de pessoa que tem características, que tem peculiaridades diferentes da maioria, mas que é uma pessoa especial dentro das características que ela tem. Então, faz dele um ser humano, faz dele um presente pra gente, né, Fátima? Eu acompanhei tudo pelo Instagram, estava vibrando lá, porque eu conheço vocês. Muito obrigada pela participação. Eu espero que outras vezes a gente possa retomar, porque são assuntos que a gente tem que bater, insistir até essa conscientização. Parabéns pelas pessoas que vocês são, pelos seus filhos. Eu também quero agradecer essa oportunidade, assim, que é ímpar, né, que você nos deu nesse começo de tarde. Eu espero também, com certeza, que a gente alcance ainda aí esse êxito da sociedade, não é? Porque o que a gente vê, o que a gente sente quanto mãe, que a deficiência não está nos nossos filhos, mas está lá na sociedade, que precisa, não é, verdadeiramente se adequar. Muito obrigada. E também quero agradecer em nome da comissão, em nome da OAB, e nos colocarmos à disposição para qualquer esclarecimento que vocês precisem, e a sociedade de modo geral. Muito obrigada. Manda, príncipe. Vamos terminar esse bloco contigo mandando beijo. Você quer mandar beijo?
Tá, cara. Um coraçãozinho do vovô, mandar. da vovó. Vovó, vocês são meus pais. A Deisa, a Rebeca, Tiago, Gabriel são meus irmãos. Meu tio, minha tia, minha mãe e meu pai. Te amo. E tanto. Tchau. A minha emoção. Eu sempre a minha vida. Te amo. Tchau. Príncipe, beijo pra você, coração E também. Vamos ouvir música agora? Maravilha. Música pra gente, Anderson? Vamos lá? Depois de uma declaração de amor dessa, não tem que ser. Eu canto pra você a melodia de um grande amor que mais uma vez se transformou em uma grande dor. O meu passado inteiro dá um romance pra quem escrever. Irá ganhar dinheiro e muita fama pra dar e vender. Eu canto minha vida, meu destino, meus amores figurados. E um pecado de um poeta abandonado. Eu vou cantando o meu passado, recheado de ilusões. Aonde estava a boemia, lá estava eu, sempre levado pelos braços de um violão. Até que veio a nostalgia pra fazer morada no meu coração. Aonde estava a boemia, lá estava eu, sempre levado pelos braços de um violão. Até que veio a nostalgia pra fazer morada no meu coração. Eu canto a canção que eu fiz pra ela numa linda primavera, a estação primeira. Minha musa era ela, e por isso que pra ela meu poema dediquei. Eu gostaria, meu desejo derradeiro, de cantar o ano inteiro, verso, prosa e poesia. De noite e dia eu cantaria essa saudade de alguém que já amei. Aonde estava a boemia, lá estava eu, sempre levado pelos braços de um violão. Até que veio a nostalgia pra fazer morada no meu coração. E o nosso convidado de hoje, especial, nossa atração musical, Anderson. Seja bem-vindo ao Meio-Dia em Revista. Boa tarde, Hoje Bia. você veio aí com um clima especial de MPB. O que envolve aí teu repertório? Então, hoje a gente veio trazendo um pouco de samba, né, um pouquinho de MPB. E a gente vai fazer um rock popzinho agora para terminar, né? Trazendo alguns clássicos de música. Eclético, A gente né? costuma fazer um pouquinho de cada coisa. Na verdade, eu vim do samba, né? Me criei no samba e pagode. Mas há mais ou menos 2 anos e meio atrás eu comecei a fazer muita coisa de voz e violão também, né? E comecei a trabalhar o repertório em cima dos clássicos de música popular brasileira. São 25 anos de carreira mesmo? 25 Novo anos. desse jeito? Com essa cara Começou de bem 28. novinho, né? Comecei com 15 anos. E durante esses 25 anos de carreira, muita história para contar, tem aí muitas comemorações, como é que tá a agenda? Então, tem muita coisa para contar, né, nesses 25 anos aí. Principalmente o maior legado que eu tenho desses 25 anos é a quantidade de amigos que eu tenho, amigos, parceiros, casas de shows, né? Tem uma série de parceiros que ajudam nesse trabalho e colaboram, né? A gente está preparando um negócio bem legal aí, vem uma festa muito boa, se Deus quiser vai dar tudo certo. Vem divulgar aqui na nossa Sexta do Giro Cultural. Vai ser uma honra. Tá, já fica o convite, seus contatos aí, tudo passando, tudo direitinho, né, produção? Então eu já agradeço, obrigada por ter vindo ao Meio-Dia em Revista, que é a primeira vez, né? Primeira vez que aqui. seja a primeira de muitas outras, que a gente vai ficar muito feliz em recebê-lo. Vai ser uma honra, só convidar, a gente está aqui. Eu vou dar um tchau e você termina com música. Claro. Obrigada. Agora, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, por esse bate-papo tão importante, viu? E o nosso próximo, né, é
deve ser recebido com amor, a gente não tem que ver as diferenças, né? Então que fique aí essa mensagem de inclusão em todos os sentidos. Todos nós somos únicos, humanos, e viva essa compreensão universal. Um beijo no coração, amanhã a gente está de volta 12h10, até lá. Música, Anderson. Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou, que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre meus inimigos, beija-flor. Eu protegi seu nome por amor, em um codinome beija-flor. Nunca diga nunca, meu amor, pra qualquer um na rua, beija-flor. Que era só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, o jeito de não sentir dor, prende o choro e aguava o dom do amor.